Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Por gentileza, aproveitando que vocês já estão de pé, pegue, por favor, o exemplar da sua Bíblia e abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 19. Vou ler o verso de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso de número 6. Amém? A palavra de Deus diz assim: E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Dá para melhorar esse glória aí, né? Você pode dar um glória pela palavra de Deus? Que bonito. Agora senta. Eu quero externar aqui essa noite a minha gratidão. Eu estou muito, muito feliz com Cristo, porque o Senhor ele tem sido muito bom para mim e tem colocado pessoas especiais no meu caminho e também abençoadores do meu ministério. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por esses 2 dias que eu estive aqui. O Senhor, Ele é misericordioso, e se não fosse a misericórdia dEle, de maneira alguma eu conseguiria estar aqui. Então, eu louvo a Ele, em primeiro lugar. Quero agradecer o pastor presidente Jovair Pereira. Pastor, Deus abençoe. Eu confesso que dá vontade de trazer a carta. O pastor é um homem... Eu agradeço pela sua humildade. Eu saio daqui muito feliz com a maneira com que o Senhor recebeu não só a mim, mas a eu e minha família, o carinho, a humanidade. Obrigado por se colocar no mesmo nível que a gente, sem dificuldade. Muito obrigado mesmo. Saio daqui muito feliz mesmo e pode ter certeza que o Senhor tem uma intercessora. Porque eu saio daqui te admirando demais. Obrigado de verdade por essa oportunidade de conhecê-lo mais de perto. Quero agradecer também sua esposa. Para mim foi um privilégio conhecer vocês demais. O tempo que nós passamos hoje, o Senhor me deu a oportunidade de conhecê-los um pouquinho melhor. E glória a Deus pela vida de vocês, que o Senhor continue sustentando vocês à frente dessa igreja. Quero agradecer o corpo de obreiro que está aqui. Para mim é um privilégio tê-los aqui sentados para me ouvir. Eu sei que eu ainda sou uma menina, então eu me sinto de verdade privilegiada. Sei que vocês têm bagagem para estar aqui, também é onde eu estou, mas eu me sinto muito honrada, tá? Agradecer o Marcelo, o Rogério, Deus abençoe. Obrigado a Suelen, obrigado Suelen. A Thalita, obrigado Thalita. A Tayla, obrigado Tayla. O Tom, obrigado Tom. Fiquei tonta. Gente, muito obrigado, de verdade. Quero agradecer de verdade. Obrigado, Marcelo. Eu não consigo nem usar de alguma palavra que possa expressar para você o tamanho da minha gratidão. A única coisa que eu posso dizer é que eu oro para que o Senhor te recompense, porque eu não conseguiria recompensar. Mas eu oro para que o Senhor recompense vocês pelo carinho. A única coisa que eu tenho para dizer para a Tayla é que eu te amo, tá? Muito obrigado. Obrigado pela maneira como você me recebeu, eu, minha casa. Eu não me sinto merecedora, mas eu agradeço muito a Deus, porque através da sua vida eu sinto o amor de Deus. Muito obrigado. Às vezes o Tom quer atrapalhar um pouco, eu estou brincando, Tom. O Tom é terrível. Ele descobriu que eu não gosto de milho e comprou um Danone de milho para mim. Mas, Tom, obrigado, tá? Obrigado de verdade pela alegria, por abrir sua casa. Muito obrigado mesmo, que o Senhor possa abençoar vocês. De verdade mesmo, eu amo vocês. Vocês ganharam uma família, você sabe disso, tá? Ela sabe disso, Tom. Minha casa está de porta aberta para vocês. E vocês, sem dúvida, ganhou uma família. Quero agradecer a toda a juventude. Para mim é um privilégio estar aqui ministrando nesses dias especiais para vocês. Orem por mim, preciso muito. Eu estarei orando por vocês. Eu quero agradecer você que veio essa noite para cultuar a Deus. Amém? Amém? Não por minha causa, mas por causa dele. Porque nós só estamos aqui por causa dele. É só por causa dele, para Deus. Amém?
receberam hoje para o almoço, a mãe da Tayla que fez um almoço maravilhoso. Deus continue sustentando e guardando as tuas mãos, porque o almoço estava divino, os irmãos que abriram a casa para a gente ali. Muito, muito, muito obrigada a todos mesmo, a toda a equipe que nos abraçou, a toda a igreja que nos acolheu com amor. Muito obrigada. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, você recebe? Amém. Glória. Deixa eu ver aqui. Por quê? O irmão é divino. O almoço estava divino porque o irmão é divino. Ri, gente, foi o pastor que fez a piada. Pastor, que hora que eu encerro? Que hora que eu encerro? Tá bom, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a piada do pastor foi boa. Demorou um pouco para entender, mas eu entendi. Meus irmãos, eu quero transmitir para vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu queria te pedir para você ficar comigo aqui agora. Não ficar conversando com quem está do teu lado. Não deixar que nada distraia você, tire sua atenção. Não saia para ir no banheiro, para beber água. Eu queria pedir de verdade que você me desse, por alguns minutos, a sua atenção. Prometo que eu não vou ser cansativa. Mas eu quero que você coma do alimento essa noite, para que você possa sair daqui abastecido para uma semana de vitória. Eu profetizo isso. Amém? A passagem que nós lemos fala acerca de Paulo e acerca da igreja que Paulo vai estabelecer na cidade de Éfeso. Paulo foi um dos maiores líderes do cristianismo, um dos maiores implantadores de igreja. Paulo foi o homem que escreveu cartas que nos trazem lições, direções, ensinamentos, até para os dias de hoje. Paulo foi um homem que não influenciou só o seu tempo, só a sua geração, mas foi um homem que tem influenciado gerações até aqui. Um homem usado por Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, ao ponto dele dizer que não é ele mais quem vive, mas é Cristo quem vive nele. Um homem que suportou e sofreu pelo Evangelho, a ponto dele dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Um homem que foi fiel a Deus, ao ponto dele dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um homem que foi um exemplo, que é um exemplo, uma inspiração. Um homem que tentava levar uma vida tão reta e tão digna, que ele vai ter a coragem de dizer assim, sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque ele sabia quem era a referência dele. Ele sabia quem era o exemplo e a quem ele seguia. Um homem que marcou a história da igreja primitiva. Mas um homem que nem sempre foi essa bênção que nós estamos falando. E eu nem falo só acerca do tempo em que ele andava na escuridão do farisaísmo, mas eu falo até mesmo do tempo em que ele se converte. E você vai entender o que eu estou dizendo. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele nasceu em Tarso, na Cilícia. E ele é cidadão romano por nascimento. Mas a Bíblia também diz que ele é de Israel, israelita, descendente de uma das tribos mais importantes de Israel, a tribo de Benjamim. A Bíblia vai dizer que ele é hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Um homem que estudou e que na sua adolescência, juventude, vai ser enviado por seus pais à cidade de Jerusalém, com a intenção de se tornar um rabino, um mestre. Ele vai estudar aos pés de Gamaliel. E a Bíblia diz que esse homem, ele vai se destacar até mesmo no meio dos pares que estudavam com ele. Ele se destaca por causa do seu conhecimento, da sua inteligência. Ele cresce, se torna
poliglota, um homem sábio, um homem inteligente, se torna um doutor da lei e também se torna um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que esse homem, chamado Paulo, ele persegue a igreja com tamanha fúria, que Atos vai dizer que ele respirava. Olha o termo que Atos usa, ou que o escritor Lucas usa. Ele respirava ameaça e morte contra os cristãos. Até aqui, ainda não chamado de cristãos. Até aqui, conhecidos como seguidores de uma seita chamada O Caminho, que era como falavam de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo perseguia e respirava ameaça e morte contra esse povo, ao ponto de entrar em casas e arrastar homens e mulheres pelas ruas e aprisionar esses homens e mulheres, ao ponto de estar presente em muitos assassinatos de pessoas que professavam a sua fé no caminho que era Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse homem entrava nas sinagogas, e quando ele pegava os cristãos dentro da sinagoga, ele mesmo falando acerca disso, ele vai dizer que ele pedia para que esses crentes blasfemassem. Se não ia morrer, se não ia ser preso, se não ia apanhar, Paulo dizia: nega Jesus, nega que ele é o Messias, nega que ele é poderoso como vocês pregam, nega que ele morreu e ressuscitou, porque senão vai morrer, porque senão você vai ser preso. Esse homem, que era o cabeça da perseguição contra a igreja que estava crescendo, se opôs, se colocou diante, preste atenção, do caminho. O caminho era Jesus. Mas a Bíblia vai dizer em Atos 9 que um dia o caminho, que era Jesus, decide entrar no caminho de Paulo. Sabe o que é bonito? É que Paulo, tendo muita inteligência, tendo muito conhecimento, ele tendo credencial do farisaísmo, estudando ao pé de Gamaliel, tendo força, tendo cartas na mão de autorização para prender os crentes, ele não tem poder de parar a igreja. Ele se opõe, mas quanto mais ele se opõe, mais a igreja cresce. Quanto mais ele mata crente, mais crente aparece. Quanto mais ele persegue, mais a mensagem é pregada, porque ninguém pode parar um povo que tem ele como Senhor. Paulo se opõe, e a ideia de Paulo é parar a seita do caminho. Não consegue. Mas um dia, e presta atenção nisso aqui, porque eu acho isso aqui maravilhoso. Um dia, o caminho entrou no caminho de Paulo e mudou para sempre o seu caminho. Parece redundante, por isso eu vou repetir. Um dia, o caminho que ele perseguia entrou no caminho dele e mudou para sempre o caminho dele. Ele perseguiu o caminho, mas nunca teve poder de parar o caminho. Mas o dia que o caminho entrou no caminho dele, ele caiu de cara no pó. E a gente precisa entender isso aqui, porque tem muita gente achando que tem poder de parar o povo de Deus. Tem muita gente que acha que porque está numa cadeira, porque tem uma caneta na mão, pode fazer leis para calar a igreja. Tem muita gente que acha que porque ele alcançou um nível aí fora, ele tem poder de fechar as portas da igreja, de mudar a mensagem dos altares da igreja, de tentar abafar a verdade que é pregada dentro da
igreja. Tem um monte de perseguidor tentando parar o caminho, mas eu tenho uma mensagem para esses que estão tentando. Você nunca vai conseguir parar o caminho, mas se o dia o caminho entrar no teu caminho, tu não fica de pé. A Bíblia diz que Jesus para Paulo. Paulo não para Jesus, mas Jesus para Paulo. A Bíblia diz que Paulo cai, e aqui acontece a conversão de Paulo. Paulo cai, e Paulo vai confessar a Jesus como Senhor, quando Jesus diz: por que tu me persegue? Paulo vai dizer: o que é que o Senhor quer de mim? E a Bíblia diz que ali, a caminho de Damasco, Paulo fica cego, porque ele dá de cara com a luz de Cristo. Jesus vai dizer para Paulo: levanta, entra na cidade, vai para uma casa que eu vou te indicar. Que casa? A casa de Judas, aonde fica? Na rua direita. E eu amo isso aqui, você vai entender por quê. A Bíblia diz que Paulo levanta, obedece Jesus, vai para a rua que Jesus indicou, chega na casa do irmão Judas, entra na casa do irmão Judas sem enxergar, cego da sua visão natural. E a Bíblia diz que Paulo fica ali 3 dias orando, sem comer nada. E enquanto ele estava orando sem comer nada, a Bíblia diz assim, ó: e Deus dava visões para Paulo. Paulo ficou cego em Damasco, visão natural. Mas enquanto ele estava cego da visão natural, Deus abriu os olhos espirituais de Paulo. Tem horas que é exatamente assim que Deus vai tratar comigo e contigo. Tem hora que Ele vai precisar tocar no nosso natural para nos levar a um outro nível de sobrenatural. Deus não tem problema de tocar no que é natural para a gente, quando está dentro do propósito dEle de nos levar a um nível mais profundo de sobrenatural. Paulo fica cego no caminho, mas dentro do quarto está vendo muito mais do que via quando tinha visão. Aí a Bíblia diz que Deus visita um profeta da época chamado Ananias. E diz para Ananias: Ananias, é o seguinte, eu preciso que você se troque e vai orar por alguém que eu escolhi. Tem um homem. Onde é que ele está, Senhor? Aí Deus diz para ele está, anota aí. Olha isso aqui. Eu vou jogar nos GPS e Deus vai dizer: não, eu vou te dar o endereço. Vai, anota aí. Qual é o endereço? Aí Ananias está. Vai, fala. Rua direita. Quem é o dono da casa? Judas. Você está olhando para mim porque eu não expliquei direito. Você não entendeu, eu vou melhorar. Deus, ele dá o endereço de onde Paulo está. Porque Deus é tão detalhista. Tão detalhista, mãe. Que ele não só conhece você, como ele conhece o nome da tua rua. O número da casa que você mora. Quantas pessoas moram contigo? Eu vou repetir, o Deus que você serve é um Deus tão detalhista, que no dia que Ele tiver que falar para alguém ir na porta da tua casa, Ele sabe o nome da tua rua, o nome do teu bairro, o número da tua casa. Fica tranquilo, querido, GPS para Deus está no passado. Deus, Ele sabe de tudo da tua vida. Ananias está se trocando, se preparando para ir onde Deus está mandando. Aí a Bíblia diz que quando Ananias está pronto para obedecer a Deus, Ananias vai fazer uma pergunta e Ananias vai dizer assim: quem é o homem? E aí Deus diz assim: é Saulo, de Tarso. E aí Ananias, que está quase saindo, eu estou parafraseando, pelo amor de Deus, mas eu imagino Ananias quase saindo, parando e dizendo: quem? E aí Deus diz: Saulo. Aí ele diz: mas espera aí, Senhor, eu ouvi falar muito sobre esse Saulo. Eu ouvi como ele persegue os cristãos, eu ouvi o que ele tem feito, eu ouvi o que ele fez com os nossos irmãos. Presta atenção que o que Ananias está fazendo é lendo a ficha, o currículo. É lendo a história de Saulo para um Deus que sabe de todas as coisas.
Porque parece que Ananias não entende isso. Parece que Ananias tem um problema aqui. Ele não consegue compreender que o Deus que sabe o endereço também sabe quem ele escolhe. Ananias não consegue compreender. Aí Ananias está dizendo assim, ó, senta aqui, Deus, que eu vou te contar quem é Saulo. A gente às vezes tem esse defeito. Às vezes a gente quer debater com Deus acerca das escolhas que ele faz. Às vezes, quando Deus escolhe alguém, a gente não consegue olhar como Deus olha. Aí a gente logo pega a ficha criminal do camarada e diz, mas espera aí, pregador? Você sabe passar desse cara? Espera aí, cantora, você sabe quem foi essa mulher? Tem hora que a gente se posiciona como advogado, quer advogar causas que o Senhor não está pedindo para a gente se intrometer. Deus vai olhar para Ananias e dizer para Ananias, vai, porque para mim, o que Deus está dizendo é, não importa o que você pensa, não importa quem ele é para você, não importa a ficha criminal dele, o que importa é o que ele é para mim, e para mim, Ananias, ele é um vaso escolhido. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder, porque eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida agora. E pegue isso aqui pelo amor de Deus. Não importa o que as pessoas pensam, não importa qual foi o teu passado, não importa o que você fez até o ano de 2023 ou até o mês de julho de 2023. O que importa é que Deus te trouxe essa noite aqui para dizer que para Ele tu és um vaso escolhido. Glória! Ananias, guarda a ficha criminal. Não existe nada sobre nós que Deus não saiba. Não, Deus não erra quando escolhe. Ei, Deus não erra endereço. Não, Deus não se confunde. Deus não vai bater na porta errada, não. Mas eu que fiz o que fiz, que fui quem fui, que andei por onde andei, o que eu amo é que próprio Paulo vai dizer, eu amo isso aqui, o próprio Paulo vai dizer, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. O que Paulo está dizendo é, eu não fui escolhido no caminho de Damasco, eu não fui escolhido quando Ananias foi na casa de Judas, eu não fui escolhido quando os apóstolos me aceitaram, eu não fui escolhido quando preguei minha primeira mensagem, eu não fui escolhido quando participei da primeira ceia, eu não fui escolhido quando ganhei minha carteirinha de membro, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Rabaia Caiosébia. Isso aqui buga a mente de muita gente, porque seria muito cômodo para a gente pensar que Deus escolheu Saulo a caminho de Damasco. Seria muito cômodo para a gente pensar que Deus escolheu Saulo somente a partir daquele dia. Mas o que Paulo está dizendo é, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. O que Paulo está dizendo é, mesmo quando eu perseguia, Deus me olhava como escolhido. Mesmo quando eu fazia coisas contrárias ao caminho, Deus me olhava como escolhido. Deixa eu dizer algo para alguém, porque o Espírito de Deus está incendiando o meu coração para liberar uma palavra. Eu não sei o que você fez, eu não sei onde você chegou, eu não sei quais foram os caminhos que você trilhou, eu não conheço a tua ficha, querido. O que eu sei é que Deus não desistiu da escolha, Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. E recebe isso aqui, ainda está de pé o chamado dele para a tua vida. Urabaracando, ribianda, arabaracébia. Iribiou, amando, ribicanda, arabaraçou, diribianda, arabaracúbia. Ai, que amando, diribicai, océbia. Amando, ribicanda, ribicandarai. E abai, ocei, amanda.
olhando a ficha assim de Paulo, ó. Mas eu imagino Deus no céu pegando aí o livro da história que ele escreveu para Paulo. Na terra, o livro da história que a gente mesmo muitas vezes escreve. Mas no céu, o livro da história que ele próprio escreveu com a caneta que está na mão dele. E eu vou dizer isso porque eu sinto a autoridade de Deus para dizer isso. Eu sinto tanto a presença de Deus aqui. Deus está nessa noite dizendo ao meu coração, e eu só vou transmitir para a igreja o que Deus está dizendo. Deus me manda dizer para alguém que está aqui dentro essa noite, que a história que está escrita no livro que está no céu vai se sobressair a história que foi escrita no livro que está na terra. Eu vou repetir, a história que está escrita no livro que está no céu vai se sobressair a história do livro que foi escrito na terra. Como, Jéssica? Que loucura é essa? É o salmista que diz no Salmo 139, ele vai dizer: de maneira terrível eu fui formado, e antes que todos os meus ossos estivessem prontos, antes que os meus ossos fossem tecidos pela minha carne, o Senhor já tinha escrito todos os meus dias no seu livro. Você não serve um Deus que é pego de surpresa. Você não serve um Deus que decide de espontaneidade no de repente. Para! O teu Deus tem a tua história escrita desde o dia que você ainda estava no ventre da tua mãe. Aí a Bíblia diz que quando Deus diz isso para Ananias, Ananias vai sair. E Ananias vai ao endereço que Deus deu para ele. Quando Ananias chega lá, Ananias encontra Saulo. Ele impõe as mãos sobre Saulo, ora por Saulo. Deus devolve a visão de Saulo. E a Bíblia diz que Saulo é cheio. Vou repetir, cheio. Vou repetir, cheio. É só Deus que faz isso. Deus que faz isso. Respirava ameaças e mortes. O homem que estava tomado pela ira, pelo ódio, o homem que estava tomado por rancor, Deus coloca ele dentro de uma casa, sem visão, derruba ele no chão, ele fica 3 dias. Sabe o que Deus estava fazendo? Esvaziando Paulo. Tem hora que Deus vai precisar esvaziar a gente de tudo que impede ele de nos encher. Quando Paulo está vazio da raiva, quando Paulo está vazio da ameaça, quando Paulo está vazio do rancor, Ananias coloca a mão sobre a cabeça dele, e o mesmo homem que era cheio de ameaça, agora é cheio do Espírito Santo de Deus. Aonde habitou o pecado, superabundou. Eu vou repetir: aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei o que você fez, eu não sei qual é a tua vida, mas eu sinto Deus nessa noite dizendo para você: eu vou te esvaziar de você, te esvaziar do teu orgulho, te esvaziar do rancor, da mágoa. Quando tu estiver vazio, então eu vou te encher do Espírito de Deus. Paulo vai ser cheio do Espírito Santo. Só que o interessante é que é exatamente aqui onde a gente muitas vezes erra na história de Paulo. Porque como Paulo foi alguém que marcou muita história, logo a gente pensa, Paulo se converteu, foi cheio do Espírito Santo, foi pregar. Mas não. A Bíblia diz que a partir desse momento, Paulo, isso vai ser falado em Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Que Paulo ele vai sair em direção à região da Arábia. E Paulo vai ficar por um período de 3 anos na Arábia, na região da Arábia. O que Paulo está fazendo é se isolando. Porque Paulo aqui entende que tudo que ele creu até naquele dia era uma mentira. Parece que Paulo entende que ele precisa conhecer quem é o caminho de verdade. E aí Paulo vai e fica 3 anos na região da Arábia.
Depois Paulo volta para Damasco. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo volta e começa a provar que Jesus era o Cristo. Olha só, quem perseguia agora está pregando e provando que Jesus era o Cristo. Mas a Bíblia diz que os judeus não vão aceitar Paulo. E aí o que acontece? Ele pregando e provando que é Paulo. E Paulo vai precisar fugir de Damasco. Foge de uma forma humilhante, dentro de um cesto, escondido, na madrugada. E agora Paulo ele vai subir para Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, esperando ser recebido, a história diz que quando ele chega em Jerusalém, os discípulos não aceitam Paulo. Os discípulos não acreditam na conversão de Paulo, ele era um perseguidor. Aí a Bíblia diz que um homem chamado Barnabé pega Paulo, leva aos apóstolos, conta a história, a experiência que Paulo teve com Jesus a caminho de Damasco. E aí ele começa a pregar ali. Mas o problema é que os helenistas, os apóstolos, também não aceitam Paulo. E aí os helenistas começam a tramar também em Jerusalém para matar Paulo. Preste atenção que era alguém que perseguia para matar, agora está sendo perseguido por amor do Evangelho. A Bíblia diz que as portas são fechadas para Paulo em Jerusalém. Os discípulos não aceitam, os apóstolos não abraçam e os helenistas querem matar. Aí a Bíblia diz que os discípulos vão lá e preparam a mala de Paulo, leva Paulo em direção a Tarso e deixa Paulo lá. Paulo precisa sair de Jerusalém. Paulo precisa ir embora de Jerusalém, porque não acreditaram, não abraçaram, fecharam as portas para Paulo. Sabe quantos anos que Paulo vai ficar em Tarso? 10 anos. 10 anos esquecido. 10 anos sem receber uma visita. 10 anos no anonimato. Querido, isso aqui é só para quem tem chamada. E agora eu ministro diretamente para quem tem uma chamada de Deus. Se você tem uma chamada de Deus, se prepare para as portas que se fecharão diante de você. Se prepare para os nãos que dirão na tua cara. E mais do que isso, se prepare para o anonimato. Porque todo mundo que tem chamada tem que passar pelo anonimato de Deus. 10 anos esquecido em Tarso. 10 anos sem receber uma ligação, sem receber uma mensagem de WhatsApp, sem receber um direct no Instagram. 10 anos sem ninguém procurar por Paulo. E a Bíblia diz que nesse inteirinho de tempo, Paulo está aprendendo mais sobre Deus com o próprio Deus. Sabe por quê? Porque anonimato faz parte da vida, da vida de quem tem chamada. Esquecimento faz parte da vida de quem tem chamada. Não ser aceito faz parte da vida de quem tem chamada. Virarem as costas faz parte da vida de quem tem chamada. Só que o Senhor me trouxe essa noite aqui para dizer, para quem está vivendo nesse período de tempo, qual tempo? Tempo do anonimato. O anonimato de Deus não dura para sempre. Por que é que ele existe, Jéssica? Para Deus tratar você. O anonimato é necessário. Entende isso aqui, pelo amor de Deus. Quem tem chamada não cresce de frente para os holofotes. Quem tem chamada não cresce na vitrine. Quem tem chamada não cresce quando está se aparecendo, não, querido. Quem tem chamada de Deus cresce no anonimato. É óbvio que nos dias de hoje a gente não consegue compreender isso. A gente vive na época ou na geração do fast food, da comida que é preparada em 3 minutos, do delivery, do ligue e chega rapidinho. E a gente começa também a trazer isso para a vida ministerial, para a chamada de Deus na nossa vida.
Porque a gente quer as coisas rápidas. Mas com Deus não funciona assim. Quem tem chamada precisa ser treinado, tratado, moldado como Moisés foi. Foi um grande libertador. Foi alguém que, na direção do povo, à frente do povo, usando o cajado, pelo poder de Deus, fez o mar vermelho se abrir, o povo passar, tocou na rocha e a rocha brotou água, fez maná cair do céu, subiu para o monte e recebeu da própria mão de Deus as tábuas com os mandamentos, tudo muito bonito. Mas não se esqueça que antes de ser tudo isso, ele teve que passar 40 anos de esquecimento no deserto. A gente quer o mar vermelho se abrindo, a gente quer a rocha brotando água, a gente quer maná caindo do céu, mas a gente não quer pagar preço. A gente não quer deserto. A gente quer ter o nosso nome no cartaz, mas a gente não quer renunciar. A gente quer ser famoso, a gente quer ser conhecido, a gente quer ter o nome aplaudido, mas a gente não quer ter intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus eu não conquisto no altar, não. Altar é consequência da intimidade que eu tenho com Ele. Quando eu estou dentro do meu quarto e ninguém está me vendo. A gente quer a glória, mas a gente não quer o preço. A gente quer a glória, mas a gente não quer a cruz. A gente quer a glória, mas a gente não quer renunciar. A gente quer a glória, mas a gente não quer relacionamento. Só para quem tem chamada essa noite, entenda uma coisa: a base de qualquer chamada é um relacionamento com Deus que te fez a chamada. É por isso que Ele vai permitir o esquecimento. É por isso que Ele vai permitir um anonimato. É por isso que Ele vai permitir gente dizendo que não te aceita. É por isso que Ele vai permitir portas se fechando. Mas eu disse e repito, quando o anonimato vem da parte de Deus, ele não dura para sempre. A Bíblia diz que um dia começa a ter um avivamento na cidade de Antioquia da Síria. E um homem chamado Barnabé é chamado. E quando ele chega em Antioquia da Síria, que ele vê um avivamento acontecendo, ele se lembra de um homem. 10 anos depois, Barnabé se lembra de um homem chamado Paulo. Oh meu Deus! Eu disse que o anonimato não dura para sempre. O mesmo Deus que faz as pessoas se esquecerem de você é o Deus que traz você à memória de pessoas. Oh, eu preciso dizer isso porque eu sinto a autoridade de Deus para dizer: levanta a tua mão direita para receber. É só para quem crê. Fica tranquilo, porque Deus fará alguém se lembrar do teu nome. Fica tranquilo, porque Deus fará alguém mandar uma mensagem para você naquele aplicativo de uma. Fica tranquilo, o teu celular vai tocar e alguém vai dizer: eu lembrei de você, mas o Senhor me manda te dizer: foi eu que trouxe o teu nome à memória para mostrar para você que o Deus que faz as pessoas se esquecer também é o Deus que faz as pessoas se lembrarem. Deixa eu correr, senão não chego na minha mensagem. A Bíblia diz que Barnabé vai buscar Paulo. Depois de 10 anos, Paulo vem, fica cerca de 1 ano na cidade de Antioquia. E quando a igreja está orando, o Espírito Santo, ele vai dizer: separa para mim Barnabé e Paulo. E aqui começam as viagens missionárias desse grande missionário. É em uma dessas viagens que Paulo vai passar por Éfeso. E na sua terceira viagem missionária, quando ele chega em Éfeso, Éfeso é a cidade que Paulo mais vai ficar há cerca de tempo. Ele vai ficar 3 anos em Éfeso. E é interessante, porque Paulo ele tinha uma maneira de abordar a cidade. Ele era muito estratégico, Paulo. Então ele sabia qual era a igreja que ele precisava implantar, qual é a cidade que ele precisava implantar uma igreja. Ele sabia que Éfeso
se ele pregasse em Éfeso, se ele colocasse uma igreja em Éfeso, se ele estabelecesse uma igreja ali, isso seria muito bom, porque Éfeso era uma metrópole. Na época da terceira viagem missionária de Paulo, Éfeso, na época, tinha cerca de 300 mil habitantes. Paulo sabia que ter uma igreja ali seria ótimo para o ministério da palavra, porque várias pessoas passavam por ali, e o evangelho seria então mais rapidamente espalhado. Mas Paulo, ele tem uma maneira um pouco, como é que eu vou dizer, perigosa de trabalhar. Quando ele chegava na cidade, Paulo, ele tinha mais ou menos esse plano, vamos dizer assim. Ele chegava na cidade, ele ia na sinagoga da cidade, e ele ficava um período de tempo ali, até que alguém percebesse ele e começasse a conversar com ele. Oi, tudo bem? Que você... E nessa conversa, ele que tinha credencial no farisaísmo, porque era estudado, ele começava a falar quem ele era, onde tinha estudado, que tinha estudado aos pés de Gamaliel. E aí alguém olhava e dizia: olha, nós temos um mestre no nosso meio. Aí alguém dizia: dá oportunidade para ele ensinar. E Paulo começava a ensinar na sinagoga, até que ele conseguisse entender que era hora de colocar na mensagem um nome. Pergunte qual? De novo, qual? Jesus Cristo. Quando Paulo percebia que ele tinha ganhado espaço e que era hora, ele começava a implantar na mensagem dele, no estudo dele, no ensino dele, a mensagem ou o evangelho de Jesus o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que havia descido na terra, que havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Quando Paulo começava a implantar o nome de Jesus na mensagem, as portas da sinagoga eram fechadas para ele. Não aceitavam a mensagem do Filho de Deus, ou de Jesus como Filho de Deus. Só que olha como Paulo era inteligente. Quando expulsavam ele da sinagoga, a semente já tinha sido plantada. Quando tiravam ele da sinagoga, já tinha muitos que haviam crido na mensagem de Jesus. Quando ele saía, ele não saía sozinho. Quando ele saía, ele já saía com gente que cria no evangelho de Cristo. Aí eles iam para a casa de um dos que haviam crido. Ali montavam um ponto de pregação que se tornava uma igreja. Quando ele chega em Éfeso, a Bíblia diz que vai acontecer algo diferente. Quando ele chega em Éfeso, ali já tem um grupo de homens que ouviram o evangelho. Ali já tem 12 homens que criam em Cristo. Paulo vai se aproximar deles. E olha aqui, sabe qual era o maior sonho de Paulo? Pergunte qual? Conquistar a Ásia. O maior sonho de Paulo era conquistar a Ásia. Era que o evangelho alcançasse toda a Ásia. Sabe o que é que Paulo tinha para fazer isso acontecer? Um mapa na mão e uma chama que queimava no coração, só. Ele não tinha mais nada. Ele queria conquistar a Ásia, mas naquela época o mundo não era globalizado como é hoje. Não se tinha meios de transportes como se tem hoje. Não tinha smartphone, rede social, internet, canal no YouTube, Instagram, Reels, não tinha nada disso. A única coisa que Paulo tinha era um mapa e uma chamada. Aí a Bíblia vai dizer assim, oh meu Deus, você não deu um glória. E toda a Ásia foi alcançada pelo evangelho. O que é que Paulo tinha? Um mapa e uma chama no coração. Só. Hoje, pastor, a gente tem tudo. Hoje a gente tem meio de transporte, avião, carro, barco, navio. Hoje a gente tem celular, smartphone. Eu prego aqui, a mensagem chega nos 4 cantos do Brasil. Hoje a gente tem internet, Instagram, canal no YouTube. A gente só não tem o principal. Uma chama que queima no coração. Hoje que a gente tem tudo, a gente perdeu o principal. A chama por missões. Hoje que a gente tem tudo, a gente perdeu o principal, o amor pelas almas que estão morrendo. Hoje que a gente tem tudo, a gente perdeu o principal,
o reino de Deus. O que falta pra gente não é meios. O que falta pra gente não é meio de transporte, meio de comunicação. Não! O que falta pra gente é um coração que queima pelo reino de Deus. Oh, meu Deus do céu, mas eu quero crer que nessa noite, enquanto eu ministro, o Senhor está visitando corações dentro dessa igreja. E o Senhor vai começar a incendiar o coração. Não falo acerca de idade. Não, vai ser do menor ao maior, da criança ao idoso. Eu profetizo que a partir de hoje, uma chama voltará a queimar em nossos corações. Oh, glória. Uribicandarabaraçóbia. Idibicandarabaraçuribicandarabaiacébia. O maiocaio, sei amando. Dibicandarabaraçou. O diabo sabe, o diabo é esperto demais. Ele sabe que se a chama voltar a queimar, ninguém para a gente. Ele sabe, eu vou falar para vocês que é minha geração. Ele sabe que se a chama voltar a queimar, o inferno vai ter prejuízo. Ele sabe, querido, entenda isso aqui. A gente não precisa de muito. Você tem que ter não sei quantos mil seguidores. Você tem que ter o nome no cartaz. Você tem que ser... Não! Você tem que ter uma chamada que queima no teu coração. E é isso que o diabo está lutando para apagar a chama do nosso coração. É isso que o diabo está fazendo nos dias de hoje, jogando água, abafando, tampando a chama. Mas eu quero profetizar olhando para a minha geração que o inferno perdeu hoje, porque o nosso coração voltará a queimar. 12 homens, 12. Paulo vai chegar nos 12 e vai dizer assim para os 12. E eu acho que sensacional, porque ele tinha um sonho que era conquistar a Ásia. Quando ele fica sabendo que tem 12 que crê, ele chega nos 12 e ele vai dizer assim para os 12. Vocês são batizados com o Espírito Santo? Olha a pergunta de Paulo. Ele está sozinho, com um sonho, uma chamada no coração, mas ele encontra 12. Lembra que eu disse que na época era cerca de quantos mil habitantes? Tem gente aí, ó, glória a Deus. 300 mil. 12. Paulo podia chegar e perguntar assim: vocês são famosos aqui? Vocês têm influência aqui em Éfeso? Qual é a família de vocês? A família de vocês tem dinheiro, tem posses. Se vocês falar, o povo vai ouvir. Porque o meu sonho depende disso. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo chega nos 12 santos. Mas Paulo, a gente é só 12. Vocês têm o Espírito Santo. Mas Paulo é 300 mil. Vocês têm o Espírito Santo. Mas Paulo, você não perguntou se a gente tem dinheiro. Vocês têm o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é: não importa se a gente é minoria. O que importa é aquilo que a gente carrega. Porque se a gente tiver o Espírito Santo, eu vou dizer e você dão glória. Se a gente tiver o Espírito Santo, 12 é suficiente. A pergunta é: você tem o Espírito Santo? Porque se vocês tiverem o Espírito Santo, a gente tem tudo o que a gente precisa. Mas Paulo, e a influência sem o Espírito Santo não vale de nada.
Espírito Santo não vale de nada. Mas Paulo, e os meus diplomas sem o Espírito Santo não vale de nada. Mas Paulo, e o meu anel de teologia sem o Espírito Santo não vale de nada. Urabai que amando uribiandarabaras, eribicandarabaras, uribiandarai. A pergunta que eu faço da parte do céu essa noite é: você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Ei, pelo amor de Deus, não precisa mostrar o brilho do anel de formatura. Não precisa me contar quantos diplomas você tem na parede. Não precisa me mostrar a altura que você chega na tua afinação. Não precisa me mostrar como você domina o instrumento. Não precisa me mostrar como você fala bem. Se você é poliglota. Não! A pergunta é: você tem o Espírito Santo? Porque se você tiver, ninguém te para. Porque se você tiver, a tua chamada não morre. Porque se você tiver, o inferno vai bater em retirada. Eu quero ouvir o barulho daqueles que possuem o Espírito Santo. Eu quero ouvir o barulho daqueles que são possuídos pelo Espírito Santo. Eu quero ouvir o barulho daqueles que têm o que o dinheiro não compra. Eu quero ouvir o barulho daqueles que têm o que a fama não dá. Eu quero ouvir o barulho daqueles que possuem o dom de Deus. Vocês têm o Espírito Santo? O mai eu sei, andarabaracai, eu sébia. Ribiol que amanda nagara série bicandarabarasúbia. Eu preciso da ajuda dos espirituais agora comigo. Eu quero só os espirituais agora comigo. Só os espirituais que possuem o Espírito Santo. Comece a falar em línguas estranhas agora, porque o Espírito de Deus está me dando direcionamento para isso. Abra a tua boca e comece a falar em línguas estranhas agora. Eu preciso que você ore comigo em línguas agora. Eu preciso que você ore comigo em línguas agora. Porque enquanto você que possui o Espírito fala em línguas, Deus vai visitar quem ainda não possui. Agora! Urimicandarabarassébia. 3 minutos, eu vou usar 3 minutos do meu tempo que está acabando. Mas eu vou ser fiel ao que o Espírito de Deus está dizendo. 3 minutos. Eu preciso que você fale em línguas. Eu preciso que você ore em línguas. Porque o Espírito de Deus vai dar um sinal dentro dessa igreja agora. Urabai. Que amanduribicandarabarassébia. Ribiou que amandarabaracanduribiandarabarasúbia. Iteribicandarabarassuribiandarai. Você que há muito tempo não sente a presença desse Espírito, sente aí. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, seja renovado aí. Você que há muito tempo não sabe o que é sentir a doce presença do Consolador do teu lado, sente a doce presença aí. Porque o Espírito de Deus está no ambiente, tocando, renovando, curando, batizando. Liberou, já tem gente lá atrás sentindo. Já tem gente lá atrás sentindo. Aqui na frente já estão sentindo. No meio dos jovens já estão sentindo. O Espírito é suficiente. O Espírito Santo é suficiente.
Eu sinto a presença de Deus aqui.